Muito boa noite, a paz do Senhor. Já estamos aqui novamente para poder dar começo à nossa leitura da palavra de hoje. Hoje vamos estar lendo os capítulos 24 ao 33 de Segunda de Crônicas. Segunda de Crônicas, capítulo 24 ao 33. E vamos pôr já na tela para poder dar começo à nossa leitura de hoje. Vamos a ler. Diz assim, o capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca e a puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. Sucedeu que, ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e postraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu no discurso de 1 ano que o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém. E destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu nas mãos
nas suas mãos um exército de grande multidão, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízos de Deus contra Joás, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e o morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei, seu pai, porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que saíam ao exército e levavam a lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém um homem de Deus veio a ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mas tem o Senhor que te dar mais tem o Senhor que te dá do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não lhe livraram das tuas mãos? E sucedeu que, falando-lhe, ele lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, por que te feririam? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer: vem, vejamo-nos face a face. Porém Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Porém os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te meterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá,
viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e foi cada um para as suas tendas. E Joás, rei de Israel, repreendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derribou o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, um trecho de 400 côvados. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. E o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Capítulo 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elat e a restituiu a Judá depois de que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, e que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéas, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra que lhe saiu à testa perante os sacerdotes,
na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa para sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel. E edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000 todos os homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicre, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas. E saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá em Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquia, filho de Salu, e Amasa, filho de Adlai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. Eles disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram
os presos e os despojos diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do espojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, tomaram Bet-Semes e Aijalon e Gederote e Socó e os lugares da sua jurisdição e Timna e os lugares da sua jurisdição e Ginzo e os lugares da sua jurisdição e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apartou, então ainda mais se transgrediu contra o Senhor, ele mesmo o rei Acaz. Porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as separou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai-os do santuário à imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assóvio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes incenso. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Eden, filho de Joá, e de dentre
os filhos de Elisafã, Sinri e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Edutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme o mandado do rei pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram no alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora da sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandato de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de o oferecer, o rei se tomou e o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagraste ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem
a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto no mesmo tempo não o puderam celebrar, porque se não tinham santificado bastantes sacerdotes e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, e de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles que vós que escaparam das mãos dos reis da Síria. E não sejais como vossos pais como vossos irmãos que transgrediram contra Israel. Desde Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação como o vedes. Não endureçais agora a vossa serviço como vossos pais, dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que Ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a Ele. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém e em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos. No segundo mês, uma grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de mãos dos levitas. O homem de Deus, e os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-os das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que é bom, faça a reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria, porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número, e alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas e toda a congregação de todos
os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Capítulo 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram da cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo o Judá de Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo moradores de Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram a abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias ao Senhor e aos levitas acerca daqueles montões. E a Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. E ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as ofertas grandes, e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, e seu irmão o segundo, Jeiel e Azarias e Naate e Azael, e Jerimote e Josabade e Eliel, e Ismaquias e Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias, e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, e Beniamim, e Jesua, e Sedemias, e Amarias e Secanias nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões da idade de 3 anos e daí para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas, e os que estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças e suas mulheres e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão,
havia sacerdotes que nos campos dos arrabaldes das suas cidades, em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pela genealogia entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Capítulo 32. Depois dessas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou. E edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o muro, outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confias vós que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos postrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus, e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, as obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este
tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando nas casas de seu Deus, os mesmos que desceram dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém e ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas quando não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles por dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite, e estrebarias, prata para toda casta de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuía ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por debaixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, tinha derribado e levantado altares de Baalins, e fez bosques e postrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. E usou de adivinações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimos mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, e o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei, e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés e ao seu povo, porém não deram ouvidos.
pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. O resto dos atos de Manassés e a sua congregação são e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosque e imagem de escultura antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara antes. Multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da guerra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Palavra do Senhor. Amém. Hoje, então, temos chegado até aqui o capítulo 33, e amanhã vamos já estar terminando este livro de 2 de Crônicas, e vamos estar já entrando ao livro de Esther, né? Então, vamos fazer uma oração para poder terminar com a leitura de hoje, e espero que amanhã também possam estar atentos e conectados para poder seguir com a leitura. Amanhã digo, não é Esther, mas é Esdras. Esdras o que vamos estar lendo, né? Bom, vamos orar para poder seguir para poder fechar a sessão de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento que nos permitiste, Senhor, ver a Tua Palavra, ler juntos, Senhor, a Tua Palavra. E hoje também temos visto, Senhor, que tantos reis que tinham agido bem no começo, Senhor, mas com a sua soberba, Senhor, com exaltar-se a si mesmo, Senhor, depois de ter visto a Tua mão operar com eles, Senhor. Em vez de reconhecer a Tua graça, terminaram se ensoberbecendo-se e também exaltando-se, Senhor, e dessa maneira, em vez de ganhar o Teu elogio, Senhor, somente, Senhor, conseguiram a Tua ira. Pai, mas isso não vai acontecer somente não tem acontecido somente com eles, mas hoje também sabemos que a mesma coisa pode acontecer conosco, com a nossa família, com nossa igreja.
Senhor, e a nossa sociedade também. Por isso te pedimos, Senhor, que cada dia possamos estar diante da Tua Palavra para que a Tua Palavra possa refletir em nós a nossa verdadeira imagem, o nosso verdadeiro eu, para que assim, Senhor, possamos conhecer qual é esse caminho que nós temos que tomar para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado novamente, Senhor, e amanhã também estamos expectantes, Senhor, para poder começar um novo livro, o livro de Esdras, Senhor, e que a Tua mão e a Tua força, Senhor, possa estar conosco para levantar o nosso ânimo, Senhor. Muito obrigado novamente, Senhor, por tudo o que você está fazendo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e Deus os abençoe. Hoje não consegui fazer subir o vídeo da meditação. E amanhã também vai ser um pouco difícil. Então, até a segunda-feira vamos descansar o tempo de devocional. Mas eu peço que vocês possam seguir fazendo o seu próprio devocional. Sim? E comigo vamos fazer desde a segunda-feira que vem novamente. Tá? Bom, que tenham uma ótima noite e até amanhã à noite vamos estar lendo novamente a nossa passagem que vamos ter amanhã. Que Deus os abençoe. Tchau.